Começar falando de Série D do Campeonato Brasileiro. Arthur Silva em Campina Grande no jogo quase às escuras, né? Meio às escuras, porque sempre tem ali a galera que salvou aí torcedores como você, Arthur Silva, que não puderam, né, ir até Campina Grande acompanhar o jogo. Você que está em São Paulo nesse momento, é, teve a oportunidade de acompanhar ali uma transmissão improvisada, enfim, direto da arquibancada, sem replay, mas deu para ver alguma coisa, né, desse 13-0 Santa Cruz 1. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan, que está aqui nos trabalhos técnicos, todo mundo que está na audiência, principalmente os torcedores do Santa aí, depois de um período aí sem o Santa Cruz ter jogos oficiais, né? E aí a gente ter dado uma parada, vamos dizer assim, na cobertura. E é verdade, Fábio. Assim, primeiro, eu acho que não tem como a gente não começar esse programa aqui falando do absurdo que é não só esse jogo, mas a Série D como um todo não ter nessa primeira rodada transmissão dos jogos, né? Os jogos às escuras. É, Menos um, talvez né? muita Tivemos gente. aí dois rebeldes, Isso, Boa Vista e Portuguesa, que ligaram ali o F, né, para a CBF e transmitiram seus jogos nos seus canais no YouTube, né? Boa Vista e Portuguesa no sábado, a Portuguesa transmitiu lá no seu canal do YouTube, o Boa Vista também, né? Os dois compartilharam ali o sinal da transmissão, mas são clubes que são SAF, né? São SAFs aí, tanto Boa Vista como Portuguesa, então tem uma condição ali de brigar mais, ou até, como a CBF falou para os clubes, né, ameaçou tirar ali as cotas, né, aquela cota de 450 mil, enfim. Então são clubes que poderiam fazer isso, né, porque possuem, em tese, uma situação financeira melhor do que, por exemplo, o 13, né, que estava com um acordo com o Gold, né, para transmitir seus jogos em casa, mas aí foi surpreendido nessa última semana para não ter a liberação, né, Arthur Silva? isso, exatamente, Fábio. É importante até a gente trazer esse factual, né, do que acontece em relação à Série D. A Série D, só para eu trazer um pouco de história, porque eu acho que vai ser importante quando a gente falar um pouco ali do absurdo que é isso. Em 2021, por exemplo, eu me lembro que a Série D teve a transmissão de todos os jogos, se não todos, assim, talvez pouquíssimos que não teve, pelo Maicujo. A gente tinha a transmissão, não é, obviamente, a transmissão dos sonhos, era uma transmissão com apenas uma câmera, mas os jogos não aconteciam no escuro, né? E depois, de lá para cá, a gente vem vendo uma regressão, podemos dizer assim, a gente vem regredindo ano após ano em relação a esses direitos de transmissão, na verdade, acontecer a transmissão. Desde o ano passado, que não existe uma transmissão generalizada, podemos dizer assim, pegando todos os jogos. No ano passado, a gente teve os clubes de forma individualizada, considerando a lei do mandante, indo atrás de transmitir, e basicamente eu não me recordo se teve algum que conseguiu negociar com algum canal, como o Gold, por exemplo, mas eu me recordo que o próprio 13, por exemplo, ele transmitiu no canal próprio. Ele teve a TV própria do clube e transmitia as partidas. Para esse ano, o que aconteceu foi, mais uma vez, a CBF ela não se movimentou, pelo menos não a tempo, né? Não chegou na conclusão para a gente ter essa transmissão acontecendo em grupo, com todos os jogos ou com a grande maioria dos jogos. Então os clubes eles começaram a se movimentar individualmente, buscando fechar, como você falou, teve o 13 que fechou com o Gold, a própria Portuguesa também tinha fechado com o Gold. Existiu a informação de que o Santa Cruz tinha fechado com o Gold, eu acho que essa informação ela partiu do Gold, eu não vi o Santa no seu canal oficial falando sobre isso, talvez até por já Se ter alguma resguardando, ideia né? ali de bastidores, né, de que poderia acontecer esse tipo de retaliação. E aí, de última hora, nessa semana, sai a informação da CBF de que não apenas ela não tinha a capacidade de ter fechado o pacote de transmissão, não apenas isso, ela proibiu, basicamente, qualquer clube de transmitir. E quando eu digo proibiu, por que é que proibiu, né? Já que a lei do mandante, o clube poderia vender de toda forma, não precisa do aval da CBF. Mas ela fez uma ameaça de que quem fizesse uma transmissão, até mesmo pelo seu canal próprio, perderia a cota que você falou de participação de 450 mil e principalmente perderia o custeio logístico, né, de viagens, hospedagem, etc., que os clubes utilizam durante a competição. Eu acho até que essa parte do custeio logístico é o que até pesa mais para os clubes, né? Porque você está falando de um campeonato ali que você vai ter 7 rodadas viajando e, enfim, tem um custo ali elevado quando você vê o tamanho do grupo, né, de jogadores e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente se dá num cenário como esse, que assim, é um absurdo completo
em 2025 a gente ter jogos no Campeonato Brasileiro acontecendo às cegas, tá? É, talvez alguém que não esteja um pouco ligado a acompanhar a Série D, Série C, os campeonatos mais de baixa prateleira ali do futebol brasileiro, possa pensar, pô, mas Série D é assim, é normal. Não, não é assim, tá? Eu acabei de dar o exemplo que em 2021 a gente teve transmissão com o Maicujo de. Eu vou assim, para não correr o risco de estar errado, vou dizer quase todos os jogos, mas eu acho que foram todos os jogos que o Eu Maicujo acho que cobriu começou naquela atrasado competição. também, mas eu acho que teve isso. Teve Eu quase me tudo. lembro Eu também acho que que no não, ano não sei seguinte se teve começou um. na primeira rodada, mas teve a cobertura quase que completa do Maicujo, eu lembro disso. E teve depois a Instat TV, que aí sim eu sei que Isso. acho que começou na primeira rodada, mas com muita falha, e aí veio regularizar depois, sabe? Mas você chegar a ter um campeonato assim sem transmissão, para efeito de Depois da comparativo, por pandemia, exemplo, qualquer campeonato é de bola de gude tem transmissão, né? a quinta divisão do Paulista, Fábio, tem transmissão de todos os jogos. A quinta divisão do Paulista, ou seja, a quinta divisão de um campeonato estadual. Você vai lá no YouTube da FPF, né, a Federação Paulista de Futebol, e você consegue ver o jogo. Então, assim, não existe nenhuma justificativa, nada é, que possa, sabe, amenizar o absurdo que é você ter um jogo como esse de hoje, que eu tenho certeza que era um jogo que teria uma audiência significativa. E eu digo isso porque mais pra frente eu vou falar um pouquinho aqui de como foi que eu consegui ver o jogo, mas era um canal do Instagram que estava com, em determinado momento, 11 mil pessoas vendo. Sabe, um canal do Instagram. O cara abriu lá uma live no Instagram e chegou a ter esse alcance. Imagine uma transmissão de fato acontecendo. E se a CBF não conseguiu a tempo, ela é, não foi capaz de fechar um pacote de transmissão, que ela, para mim, tem a obrigação de fechar, se ela não conseguiu, que pelo menos deixassem os clubes negociar essas partidas, as suas partidas. Ou segundo, se não quer deixar negociar porque você ainda acha que vai conseguir, que pelo menos eles tenham o direito de transmitir no seu canal próprio essa primeira Isso. rodada, O para que, você não o que deixar o inicialmente campeonato às estava cegas. liberado, né? Assim, inicialmente Exato. a CBF até liberou a transmissão pelos canais próprios do clube. Eu acho que no final da sexta-feira a CBF mandou um ofício para os clubes falando que não poderia mais nos canais dos clubes, mas poderia por emissoras públicas. Mas assim, ela avisou na sexta-feira, né? Então, Como é que você ia conseguir mover uma emissora pública não, e em assim, um a dia, emissora né? teria que mandar um ofício, o clube e a emissora teria que mandar um ofício no feriado, quando ela não funciona, né? Quem ia responder esse ofício no sábado ou no domingo de feriado, né? Então, realmente a CBF quis complicar para os clubes, né? E até, assim, eu até entendo a CBF querer ela mesma vender os direitos, assim, até acho que é uma, assim, entendo, mas não concordo, porque assim, a Série D é um campeonato onde os times ali não tem muita receita, né? Então, os clubes negociando de forma individual ali os seus direitos de transmissão é mais uma fonte de receita, né? Ali, não sei quanto o Gol ia pagar, mas sei lá, qualquer 50, 100 mil que entre para um 13, por exemplo, é um dinheiro que Ajuda. ajuda, né? Então, a CBF quer ter esses direitos para custear o que ela paga já, né? Que é aquela cota lá de 450 mil e a logística, né? Passagens, hospedagem, enfim, alimentação. Então, se a CBF conseguir vender, não vai ser para repassar para os clubes. Vai ser para ela diminuir, em tese, o que ela teve de prejuízo, que não é prejuízo, né? Porque a função dela, sobretudo a quarta divisão, ela conseguir ali organizar e dar de alguma forma, alguma condição aos clubes, né, de disputarem a competição. Então é para isso, assim, ela quer vender, sei lá por quanto, mas para ela colocar no caixa dela e não vai repassar nada aos clubes. E aí tudo bem, vamos dizer que isso faz parte. Mas assim, nessa primeira rodada, qual seria o prejuízo para a empresa que for começar a transmitir a partir da segunda rodada ter tido esses jogos transmitidos? Eu acho que até o contrário. Eu acho que até para a emissora que, caso a CBF consiga fechar com alguém e essa emissora transmita a partir da segunda rodada, eu acho que é até interessante ter os primeiros jogos já transmitidos, para a galera já começar a ter o costume de acompanhar os jogos, enfim. Poderia ser Então, até um facilitador, Fábio, na negociação, porque você pega, por isso. exemplo, se a TV 13, não lembro se é TV 13, o Galo TV, enfim, faz a transmissão desse jogo de hoje e consegue uma audiência relevante,
como Isso. provavelmente conseguiria, você já poderia até vender, ó, esse campeonato aqui tem audiência, pô. Teve um jogo agora na primeira rodada que deu, sei lá, 30 mil dispositivos vendas, 50 mil, 100 mil, não sei exatamente quanto é que ia dar, mas existe aqui um apelo, sabe? Então, eu concordo com você, eu não acho um absurdo a CBF fazer a negociação em conjunto e não repassar os valores, né? Como mais ou menos aconteceu em grande parte da Série C, né? Tirando aí os últimos anos que a gente tem um mínimo repasse, mas antes acontecia exatamente isso. Ela fazia a negociação e essa verba ia para o custeio ali logístico, né? Eu acho que faz sentido, eu acho até que deve acontecer, porque assim você consegue garantir que o campeonato não fica às cegas. Porque se você fizer cada um negociando por si, vai ter muito jogo que vai ficar às cegas, porque não tem Isso. apelo. Você vai ter algumas partidas. A gente teve um jogo aqui que teria apelo, com certeza, como o 13 Santa Cruz, mas sei lá, talvez um. Não vou lembrar aqui de cabeça, mas eu estava vendo, eu acho que teve um jogo que foi misto e algum time Porto Velho, enfim. Talvez esse jogo não tivesse a transmissão, porque não tinha um apelo grande, embora o misto seja até um clube tradicional, não foi nem o melhor dos exemplos. Mas enfim, algumas partidas poderiam ficar no escuro. Se você faz em conjunto, aí você garante, pô, aqui eu vou ter um campeonato que todos os jogos vai ter uma transmissão num padrão mais baixo, obviamente, mais barato, mas que vai acontecer. O problema para mim é você primeiro não mostra competência para conseguir isso, e depois você prefere bater o pé e não ter o jogo sendo transmitido do que liberar o pessoal para fazer transmissão. E concordo E, 100% e com você, muda não as ia vender regras nada na na negociação. semana do início da competição, né? Ela mudou as regras, porque até onde se sabia, os clubes não poderiam negociar, mas poderiam transmitir no seu canal no YouTube sem publicidade, enfim, ter só a transmissão porque ainda não fechou a primeira rodada. Aí na sexta-feira, no final da sexta-feira, a CBF manda um ofício dizendo, ó, não pode transmitir no canal do clube não, mas pode numa TV pública. Se a TV pública mandar um ofício pra gente no feriadão. Assim, Não tem que dizer que não pode, Fábio. A proíba verdade é logo. essa. É isso, é isso. É porque ia ficar feio dizer que E até estava sempre sendo é, proibido. É para meio que ter uma brecha, né? Para dizer assim, não, eu não proibi, eu dei a oportunidade. e até para uma TV pública, né, conseguir transmitir, ela tem um pouco mais de dificuldade porque como são recursos públicos, assim, ela não pode do nada assim, ela vai ter que ter uma burocracia maior, né, para contratar pessoal, para contratar uma produtora. Então, assim, não ajudou nada essa liberação para emissoras públicas, né? Então, enfim, a CBF além de não ajudar, ela atrapalha, né? Isso. E aí, Fábio, como foi que eu consegui ver o jogo hoje, né? Ou pelo menos parte do Isso. jogo? Porque eu acho que esse é um disclaimer importante para quem estiver assistindo aqui a partida, de que a análise hoje, ela obviamente, ela fica mais complicada, né? Ela fica atrapalhada, porque a gente não consegue ver o jogo com sua plenitude. Como é que eu consegui assistir a partida? Eu comecei a ver o jogo acompanhando apenas pela rádio, depois começaram a surgir links, né, de tipo, tem um cara que está lá no estádio que está gravando. Então, depois disso, eu comecei a ver pelo Instagram do perfil Paixão Coral, que é um torcedor do Santa, que ele foi até o estádio, ele fez a transmissão pelo Instagram dele, que foi até o que eu citei, que em determinado momento chegou a 11 mil pessoas vendo essa live. Aí, ainda durante o primeiro tempo, me mandaram um canal no YouTube de uma torcedora do 13. Eu acho que é Torcedora Arretada, algo assim, que ela estava Isso. fazendo a transmissão pelo YouTube. Eu disse, pô, vai ficar mais fácil, que eu coloco aqui na TV, não tenho que ficar vendo na tela do celular. E aí eu vi o primeiro tempo assim, e a rádio sendo o áudio, porque essa torcedora do 13, ela realmente só mostrava o jogo na verdade, ela estava torcendo claramente ali pelo 13, no sentido de, não que reclamando do fato dela estar torcendo, mas que assim, não existe uma narração, sabe? Tipo, tal jogador toca a bola. Era assim, vai, chuta. Então, assim, eu peguei o rádio para ficar sendo o áudio dessa transmissão. Quando acabou o primeiro tempo, eu acho que teve até uma chuva que aconteceu no Amigão, ela parou de fazer a transmissão, e aí eu voltei para o canal do Instagram do Paixão Coral e fiquei fazendo esse esquema de o áudio pelo YouTube, pela rádio e vendo o jogo pelo Instagram, mas eu não conseguia tirar do Instagram é, o áudio, porque eu estava vendo as duas coisas pelo celular, então estava saindo os dois áudios do Instagram e da rádio, então assim, confusão completa. Minha noiva passava assim e não entendia como eu estava conseguindo assistir o jogo dessa forma, mas eu preciso dizer que deu para ver mais do que eu esperava que fosse ver, sendo bem sincero. Assim, a gente até discutiu muito essa questão de como fazer o programa, né? De tipo, se a gente ia ter
conteúdo para falar, se dá para falar alguma coisa do jogo. E aí, assim, obviamente fazendo um disclaimer de que não vai dar para a gente falar com a profundidade que a gente costuma analisar aqui. Eu, por exemplo, quando eu estou vendo as partidas, eu gosto sempre de anotar ali, tal minuto aconteceu tal coisa, para me ajudar ali depois. Eu não fiz nenhuma anotação nesse sentido, vai ser um comentário mais geral. Mas deu para avaliar algumas coisas, deu para ver alguns comportamentos ali. Não deu para ver muita parte tática, porque o ângulo que a gente tinha lá a câmera, você não via muito de posicionamento dos jogadores, obviamente, mas deu para ver principalmente o aspecto técnico, assim. Então dá para a gente analisar um pouco aí como é que foi essa vitória de hoje do Santa na estreia. Muito bem, então agradecer, né? Paixão Coral e Torcedor Arretada que salvaram geral aí para acompanharem o jogo. Bom, Alan Roberto, temos os melhores momentos na agulha? Se tiver, vamos colocar aí, né, para a gente começar a nossa análise aí e já trazer os lances. Temos aí a TV Coral, né, aqui é a TV oficial do Santa Cruz, gravou os melhores momentos, vamos apresentar a partir de agora. Arthur, aí você já pode iniciar seu comentário, mas pelo que eu vi dos melhores momentos, deu mais 13 do que Santa, viu? Pelo menos em chances. Sim. Principalmente no primeiro tempo, Fábio. A gente tá vendo aí os lances do primeiro tempo, basicamente apenas chegadas do 13. O Santa teve esse aí um lance bem perigoso. Isso aí é, sei lá, menos de 1 minuto, 2 minutos de jogo. Aí uma finalização com uma boa defesa de Felipe Alves. Primeira boa defesa dele no jogo. Outro lance aí, esse aí já não de tanta dificuldade, mas a gente está vendo aí realmente só o 13 chegando. O Santa no primeiro tempo ele mostrou os problemas que a gente viu nos amistosos, a equipe não conseguia fazer jogadas de ataque, não conseguia levar perigo, não conseguia finalizar. A única finalização que o Santa tem basicamente nesse primeiro tempo é uma finalização com o Balotelli, que a bola desvia e vai para fora, e depois uma cabeçada de Thiaguinho que também vai para fora. Então o goleiro e o Ryan, ele basicamente essa finalização de Balotelli que foi para fora, e pouco tempo depois deve ter o lance da cabeçada de Thiaguinho que vai para fora. Esse aqui também é um lance de defesa muito importante Belíssima de defesa. Felipe Alves. Isso. Então o Santa deve aparecer agora aqui o lance da cabeçada de Thiaguinho, mas assim, como eu estava falando, o goleiro Igor Ryan ele não trabalhou no primeiro tempo. Um primeiro tempo realmente de domínio do 13. Um segundo tempo onde o Santa evolui, melhora na partida. É, um, Aqui um lance também de chegada de Felipe Alves. O Santa tem uma evolução no segundo tempo. O Santa no primeiro tempo, Fábio, ele tem uma nuance importante que é Pedro Favela era basicamente o jogador do Santa Cruz que mais estava conseguindo romper linhas do 13 com passes verticais, de fato. E ele faz uma falta com o primeiro lance do jogo, ele faz uma falta e leva cartão amarelo. E depois, quando já está ali, sei lá, uns 30 minutos, ele acaba fazendo outra falta, quase é expulso. O Marcelo Cabo tira ele justamente para evitar essa expulsão e o Santa acaba sofrendo, porque perde um jogador que de linha era o que vinha melhor, né, na partida. E o Santa, então, que já estava mal no jogo, cai de rendimento depois dessa saída dele, mas o Gabriel Galhardo, que entrou no lugar dele, ele fez uma atuação interessante, tá? Inclusive ele que começa essa jogada aí do gol, ó, a jogada pela esquerda, o cruzamento do Rodrigues e o Israel aparece como quase que um centroavante. De primeiro momento eu até pensei que tinha sido Galhardo que tinha feito o gol, justamente pelo posicionamento onde Israel estava ali, mas o gol foi de Israel, um gol importante. Esse segundo tempo ele teve uma nuance de que o Santa, como eu disse, ele começou equilibrando mais o jogo, participando mais. Aí depois o Santa tem um momento que ele até pressiona bastante o 13. Aí um lance até que me pareceu pênalti. O jogador do 13 cai no calcanhar ali de Tem uma Israel, imagem mas de não foi marcado. trás, que eu acho que provavelmente lá do social media do Santa, né? Que realmente pareceu pênalti, viu? Tem um toque ali no Israel. A sensação que eu tive é isso, é que ele cai no calcanhar de Israel. É, E aí Israel acaba não conseguindo seguir na jogada. Esse lance aí não foi nada. Esse lance aí com o Galhardo. muito bem. Então, imagens aí da TV Coral com os melhores momentos aí desta vitória, né, do Santa Cruz jogando em Campina Grande 1-0 contra o 13, adversário complicado, né, Arthur? Assim, era um jogo difícil, fora de casa, inclusive a revanche, né, porque o 13 venceu o Santa no Arruda, né, no primeiro jogo dos dois times no ano pela pré-copa do Nordeste, né, o 13 acabou se classificando naquela ocasião. E agora, na primeira rodada da Série D, o Santa Cruz devolveu aquela derrota vencendo em Campina Grande. Mas foi um jogo que o Santa teve mais sorte que juízo, né? Assim, por esses Sim. melhores momentos aí,
É, a vitória ficou até pelo contexto do jogo, ficou melhor do que o esperado, né? Com certeza, Fábio. A gente viu aqui nos melhores momentos, eu até comentei um pouco sobre isso em relação aos melhores momentos, de que o primeiro tempo, sobretudo, foi um domínio amplo da equipe do 13. No segundo tempo também. O segundo tempo eu acho que foi mais equilibrado, na verdade, né? Não sei se teve uma equipe que foi superior de forma latente assim a outra, mas o primeiro tempo o 13 foi bem superior. Um Santa que começou, como eu falei, com 1 minuto já teve esse lance de Pedro Favela, que ele faz uma falta e leva o cartão amarelo. E depois disso, o Santa já tem uma sequência ali de escanteios, que são os primeiros lances que acontecem aqui nos melhores momentos que a gente viu, que o 13 leva perigo, já umas 2 ou 3 cobranças em sequência. E o Santa, que no primeiro tempo a gente viu um Santa que repetiu o receio que eu acho que todo torcedor ficou devido às últimas atuações do Santa Cruz contra o Sport ali na semifinal do Pernambucano e os jogos amistosos, né? Eu até estava falando com um torcedor do Santa Cruz que acompanha aqui o canal, um abraço para ele, inclusive, José Everton, deve estar, se não está aqui assistindo ao vivo, vai assistir depois. E ele me perguntou qual era a expectativa para esse jogo. Eu falei, veja, é complicado falar de expectativa, porque esse jogo, para mim, eu até tuitei algo nesse sentido, era quase que uma nova temporada começando para o Santa Cruz. A gente vai depois até mostrar ali a escalação do Santa, não vamos entrar tanto no detalhe no campinho, justamente porque a gente não conseguiu ver com tanta profundidade, mas a gente vai ver a quantidade de estreias em competições oficiais que o Santa Cruz teve hoje, né? Só no time titular acho que foram 3 jogadores, depois mais 3 que saíram do banco, então um número grande de estreias, o próprio técnico estreando também. Então a gente tem uma mudança grande da equipe, é uma nova competição, novos jogadores, um novo técnico. Então realmente a minha expectativa ela não era tão grande pelo que a gente viu nos amistosos, mas é aquela, tá começando tudo de novo, basicamente. Eu acho que esse jogo ia servir muito como parâmetro do que esperar daqui para frente. E aí eu acho que no começo, no primeiro tempo, eu senti muito um Santa Cruz parecido com o que a gente viu nos amistosos, né? Um Santa que, como eu falei, até quando a gente estava vendo os melhores momentos, não conseguia passar muito do meio campo, não conseguia ter criatividade nas jogadas, um Santa com os 2 laterais basicamente sem funcionar, né, nesse primeiro tempo, tanto o Totti como o Rodrigues. O Totti, inclusive, que passou um grande tempo aí sem atuar, porque nem nos amistosos ele atuou, porque tinha passado por problemas físicos, né? A gente teve o meio campo com o João Pedro muito apagado, como já vinha no começo ali, no final do Pernambucano. Um Thiaguinho e um Giovani também não estavam inspirados, então o Santa não conseguia criar jogadas. Não à toa a gente viu aqui os melhores momentos e, como eu falei, só teve 2 finalizações do Santa, uma de Balotelli num rebote de escanteio que a bola desvia vai para fora e uma cabeçada de Thiaguinho que não leva tanto perigo. Então, lembrou muito o Santa que, inclusive nessa sequência, quando a gente pega o segundo jogo da semifinal contra o Sport, o amistoso contra o Asa, que não foi possível ver, mas pelos comentários de quem esteve ou quem conseguiu acompanhar o jogo. E o amistoso contra o ABC, o Santa não tinha tido nenhuma finalização a gol nessas 3 partidas. E hoje, no primeiro tempo, se manteve assim. Então, quando acabou o primeiro tempo, acho que a sensação geral era de que, putz, parece que aquela confiança que o Santa Cruz conseguiu gerar para o torcedor em boa parte do Pernambucano, de que a equipe estava no caminho, existia um trabalho sendo feito, meio que se esvaiu, e mesmo com a mudança que a gente teve de comando com o Marcelo Cabo, parecia não ter tido eh, mudanças, né, não ter tido uma evolução. Ainda teve o aspecto que eu falei do Pedro Favela, que ele sai ali no primeiro tempo, porque realmente ele estava na iminência de ser expulso. Ele passou até de ser expulso. Se o árbitro expulsa ele na falta que ele marca, que ele faz, antes da substituição, não seria nenhum absurdo se ele leva o segundo amarelo ali. E aí Marcelo Cabo faz a mudança e o Santa sente para mim a saída de Pedro Favela, embora Gabriel Galhardo, como eu já tinha comentado, entrou bem. E aí, no segundo tempo, a gente vê um Santa que, pelo menos, em termos de postura dentro de campo, de buscar mais o jogo, evoluiu. O Santa, no começo ali do segundo tempo, ele chega mais, ele se aproxima mais da área, leva um pouco mais de perigo, mas ainda assim sem finalizações. Depois a gente vê um 13 que começa a crescer também. E aí era até um comentário que eu estava fazendo ali durante os melhores momentos, né? O segundo tempo ele tem algumas nuances interessantes. O Santa tem um momento ali, pouco antes de acontecer o gol, será uns 10 minutos antes de acontecer o gol, que o Santa fica com a bola um tempo grande dentro da área do 13, pressionando, gira para um lado, gira para o outro, procura a jogada, volta. Então, realmente
foi o único momento, talvez o único recorte do jogo em que o 13 se sentiu assim pressionado pelo Santa de fato. Porque até o lance do gol não foi um lance de pressão do Santa, foi um lance de contra-ataque, né? Mas esse lance foi realmente, o Santa encurralou o 13, jogava a bola para um lado para o outro e gerou uma sensação, acho que para todo mundo que, pô, agora vai, agora o Santa engrenou na partida. Gerava uma sensação de que o gol do Santa está mais próximo que o do 13. Só que depois disso, acontecem as melhores chances do 13 no segundo tempo, que é uma sequência que a gente viu aqui dos melhores momentos de cruzamento, tem uma defesa de Felipe Alves, depois tem uma finalização de fora da área do 13, que Felipe Alves também, pelo menos ali com a pontinha dos dedos, resvala, a bola vai para escanteio, e logo em seguida vem o gol do Santa. Então, o Santa não teve o melhor momento de atuação, depois cai e o 13 pressiona bastante, quase chega ao seu gol também, o melhor momento do 13 no segundo tempo, e aí depois de um contra-ataque o Santa consegue acertar uma boa jogada, um bom cruzamento ali de Rodrigues, uma finalização muito boa de Israel, abre o placar, e depois que tem o gol, o Santa não sofre tanto, né? A gente até não viu ali, depois que marca o gol do Santa, tantos lances assim do 13, o Santa realmente conseguiu segurar o placar, e eu acho que vale destacar aqui dois pontos importantes, né, relacionados a esse jogo de hoje, ainda falando um balanço geral assim da atuação. Primeiro, eu estava falando aqui de que o primeiro tempo teve semelhanças com relação aos amistosos que o Santa Cruz fez antes. Teve para mim uma diferença crucial no jogo de hoje em relação aos amistosos, que foi a grande segurança que Felipe Alves passou no gol. Tá? Felipe Alves, ele foi o personagem principal do Santa Cruz na partida, com boas defesas, dentro do primeiro tempo quanto no segundo tempo. Importante para o Santa Cruz não sofrer gols. E era um goleiro que chegou com muita expectativa, por ser um goleiro que ano passado aí estava dentro de um elenco de Série A, né, há pouco tempo disputando Série A como titular e se destacando no Fortaleza, por exemplo, depois foi para o São Paulo, Fluminense, enfim. Chegou com expectativa de realmente ser o cara para ser titular, mas nos amistosos ele não tinha ido bem, né? Os 3 gols que ele levou são gols que você discute se houve falha do goleiro. Tá? Não vou cravar aqui que os 3 gols foram falhas, mas são gols que você discute. Será que ele falhou? Será que não falhou? E já existia até um movimento na torcida de que, tipo, não justifica Felipe Alves ter sido titular, Rock Kennedy estava bem. Até quando o Felipe Alves chegou, já tinha um movimento assim, mas depois que teve aquela falha de Rock Kennedy contra o Sport, eu sinto que arrefeceu. O pessoal entendeu mais o ponto de Felipe Alves ser titular, mas quando teve esses lances nos amistosos, rolou uma desconfiança. Ele já foi para o jogo de hoje, talvez, assim, num cenário do torcedor mais desconfiando do que confiando, mas eu acho que foi um jogo muito importante para ele, para passar segurança, sabe? Foi uma atuação boa, um jogador que foi o principal destaque do Santa no jogo, então esse para mim é o primeiro ponto que merece destaque. E o segundo ponto também foram as boas mexidas de Marcelo Cabo, tá? Marcelo Cabo sempre mexendo ali. Eu acho que é um dos jogos assim que é raro acontecer de o que a torcida queria que fosse a mudança acontecia. Nem sempre isso quer dizer que é o certo, né? Porque não quer dizer que o torcedor tá sempre sabendo fazer a leitura correta do jogo. Mas eu acho que ele fez mexidas nada muito tirando o coelho da cartola, mas realmente tirando jogadores que não vinham se desempenhando, com a exceção de Pedro Favela, que foi muito acertado porque ele estava na iminência de ser expulso, mas os outros jogadores que ele faz a substituição são realmente jogadores que não estavam funcionando dentro de campo. O João Pedro, que ele tira no intervalo, não estava bem na partida, o William Júnior dá um pouco mais de dinâmica. Você tem os 2 pontos que não funcionaram, ele faz a substituição também dos 2 pontos, uma mudança acertada, e no final colocando o William Alves, que um zagueiro que inclusive foi importante na reta final ali, bolas alçadas na área que o 3 colocou. Eu me lembro aqui de pelo menos 2 vezes que ele intercepta. Para mim, inclusive, um comentário aqui, eu não entendo porque o William Alves deixou de ser titular do Santa, tá? Quando eu até falei que comentei no Twitter que era uma nova temporada, então a gente meio que recomeça do zero, mas mesmo considerando isso, que era uma nova temporada, eu deu uma leve cornetada aí do fato de William Alves ter ido para o banco, mesmo sendo um cara que foi muito contra a contratação de William Alves, mas já deu o braço a torcer que ele foi um dos destaques do Santa no Pernambucano, e para mim não fez muito sentido ele ter perdido essa vaga. O Eurico também não é um jogador que me convence tanto, sabe, para dizer assim, pô, é um cara realmente diferenciado, tem que colocar o William Alves no banco. E eu acho que a atuação do William Alves hoje, por mais que seja para um recorte pequeno, mas é mais uma participação dele para dizer assim, pô, ele merece essa vaga de titular, porque mesmo por poucos minutos foi importante ali para essa segurança que o Santa Cruz precisou demonstrar na reta final. Muito bem, Arthur Silva. Antes da gente ir para o campinho, né? Vamos fazer uma análise mais geral, né? Também não vamos dar nota, porque certamente seria injusto aí com alguém, né? Pela
pela impossibilidade de ver o jogo com detalhes, mas a gente vai analisar também ali os jogadores. Mas antes aqui alguns comentários, dá uma moral pra galera que dá uma moral pra gente. O Rickson Martins fala que é tempo de Santa Cruz. É, Paulo Fonseca também tá por aqui. O Atuzildo tá por aqui. Ele fala: boa noite, Fábio. Vou lhe acompanhar por aqui hoje. Bom programa, só pra você. Olha aí, Arthur Silva. Senti um clima tenso entre os brothers, hein? Mas por que ele tá escrevendo essa mensagem assim tremendo? Tenha calma, isso é só o primeiro jogo. Calma. Muito bem. Já o Ivan Soares, ele fala: bom programa, Fábio e Arthur. Muito bem. Bianca Silva também tá por aqui. É, O João Sevla fala: quero ver como Arthur vai comentar as cegas. Arthur é ninja, rapaz. O ângulo ali era como você estivesse no estádio, né? Basicamente. É, é isso. O problema é que às vezes a galera demorava para acompanhar a bola, É, aí você isso, ficava é. meio, cadê a Mas bola e acontece, tal. assim, você tá no estádio ali, vai pra E comprar uma água, perdeu, ah, meu Deus, não vi ali. Aí alguém chama ali pra conversar, aí perde ali também. Foi basicamente, Arthur está no Amigão hoje, foi a mesma coisa. O Braga, falando do Vitória, que é o nosso próximo tema, o Ramon Cerqueira também aqui tá animado. É, o Tarcísio Xavier fala que dá sim pra fazer comentários sem ver o jogo. Quem viveu os anos 80 e 90 fazia resenha com os amigos só pelo que ouvia no rádio. Claro que é um comentário diferente, mas dá. Cara, aqui a galera do rádio mais antigo, né? Os caras faziam transmissão off-rádio. Não sei se você já ouviu, Arthur Silva. O cara ouvia uma rádio que estava no estádio criava um e vídeo. fazia a narração em cima da narração de outra rádio que estava no estádio. Assim, é o famoso off-rádio. O cara não estava vendo o jogo e ele fazia em cima de outra Respeito narração muito, de viu? rádio. Eu respeito muito, que o cara tem que estar treinado. Assim, é quase que uma tradução, né? Que o cara tá É, ouvindo ali, falando ao mesmo tempo, para confundir a cabeça nisso aí é muito fácil. isso, a galera aqui na Paraíba conta as histórias, né? Das antigas, né? Jogo ali que você pegava só o sinal da emissora local, não tinha como ir, ou era muito caro, ou era muito longe. Aí o cara pegava lá a transmissão da cidade, da transmissão local, e fazia a sua transmissão ali para o time, né, da sua cidade com o off-rádio ali em cima da narração Sabe, da rádio. já teve uma época do Santa Cruz, quando o Santa Cruz jogou pela primeira vez a Série D, ali 2009, 2010, não tinha transmissão, né? Era uma época que transmissão é muito diferente do contexto que a gente tem hoje. E aí eu tinha que ouvir pela rádio. E aí eu tinha que pegar a rádio de Recife. E era uma época que mesmo você conseguir, em Campina Grande, porque eu morava em Campina Grande, né? Ouvir utilizando uma rádio de Recife já não era tão simples. Né? Eu me lembro que eu via a Rádio Jornal, eles tinham como se fosse um plugin que você entrava no site para ver. Só que teve uma época que eu não sei o que aconteceu, eu era novo também, não sabia mexer em notebook e tal, que o meu notebook não passava a Rádio Jornal. Ele dava um erro lá, ele não lia, tinha meio que um plugin que você tinha que ter, sei lá, algum programa que você tinha que ter lá, alguma coisa, um gadget que você tinha que ter do navegador e não pegava. Então teve alguns jogos do Santa Cruz que eu via no lance a lance. Entrava Pô, assim esse é num, bom. sei lá, num GE ou alguma coisa assim, e ficava só um lance a lancezinho dizendo tal jogador chutou, tal não sei o quê. E eu tinha que, a partir disso, avaliar se o jogador foi bem ou não, né? Assim, obviamente que eu não vinha depois fazer um programa comentar, mas para mim, aquela era a informação que eu tinha. Eu me lembro muito de um jogo, acho que foi Série D de 2010, o primeiro jogo que o Santa Cruz jogou, a estreia contra o CSA no Arruda, e aí eu vi pelo lança-lance e ficou muito na minha cabeça porque o Santa leva um gol nesse jogo, acho que quase que no último minuto de Everlan, um jogador do CSA, isso ficou na minha cabeça. E eu me lembro muito que eu vendo lá o lança-lance, e o lança-lance era assim, quase gol do Santa, quase gol do Santa, quase gol do Santa, umas 8 vezes, e aí lá na última mensagem que veio do lança-lance, gol do CSA, eu disse, meu Deus, não é possível. Então ficou muito marcado isso na minha cabeça. Você fica também com a expectativa de ter sido um erro de digitação, né? O cara pode ter digitado CSA, mas é santo, enfim. Realmente, hoje é fácil, viu? Até jogo que não tem transmissão dá pra ver, né? Porque a galera vai lá com a própria Exato. câmera do celular, faz ali uma transmissão. Enfim, o Luiz Felipe Alves está por aqui e fala: o Israel que a gente pode torcer, vamos. A Israel fez gol, né? É,
O João fala CBF Coreia do Norte, né, sobre a questão das transmissões. Também torcida do Vitória aqui já chegando, né? O Saulo Lessa fala invicto, 3 jogos sem perder. O Flávio Meira fala que o 13 amassou o Santa. Na verdade, o único erro na saída de bola já no final do jogo. O volante errou o passe e saiu o contra-ataque. Gol do Santa, só isso. Flávio Meira que diz que é Santa e 13, hein? Ele torce para os dois. Boa, Flávio. Hoje foi mais complicado, Meu né? pai é desse jeito também, igual o Flávio Meira. Inclusive, meu pai é da família Meira. Vai ver, é primo Olha aí, aí. como é possível. Mas meu pai, ele é de Campina Grande, né? Natural de Campina Grande, torcedor do 13. Morou E o em Flávio Meira também, Recife. viu? É de Campina Grande. Aí, ó. Morou em Recife por uns 15 anos. E aí, nesse tempo, ele acabou, um tio dele, Santa Cruz doente, levava ele para o estádio. Ele acabou se apaixonando pelo Santa, virou Santa Cruz também. Nesse meu tempo eu nasci e é por isso que eu sou Santa Cruz, por mais que minha família seja de origens paraibanas. Muito bem, vamos lá. Quem também está por aqui é o Thomas Veríssimo. Ele fala do Central, né? Outro time pernambucano que venceu, né? Venceu o Ferroviário, jogo difícil, né? Mas conseguiu os 3 pontos. O Luiz está por aqui. Ele fala uma pena os jogos que não puderam ter transmissão. Gosto muito de ver todos os jogos interessantes. Realmente não deu para ver aí os jogos da Série D. Esse do Santa, muito pela torcida do Santa, né? E pela torcida do 13, né? Que é uma torcida mais, enfim, numerosa, mais engajada. Então, a galera teve alguém que conseguiu ali fazer, mesmo que de forma improvisada, a transmissão. Bom, vamos pro campinho, Um mas. comentário rápido, Fábio, até Boa. com isso que Tomás Veríssimo comentou aqui, né, que a vitória do Central foi surpreendente. De fato, eu acho que a gente falou um pouco aqui no que deu, né, da atuação, mas vale falar da importância desse resultado. Você até citou, né, quanto é difícil normalmente você enfrentar o 13 em Campina Grande, até em termos históricos, tá? O Santa Cruz, por exemplo, eu fui para muito jogo do Santa Cruz em Campina Grande porque eu morava em Campina Grande. E por mais que o Santa tenha boas lembranças, por exemplo, da Copa do Nordeste, que foi campeão em 2016, que foi no Amigão, o acesso que teve primeiramente da Série D para a Série C foi contra o 13, mas assim, mesmo nesses jogos o Santa não venceu em Campina Grande. O Santa empatou com o 13, 3-3 lá em 2011. O jogo com o Campinense foi 1-1. Eu me lembro de várias derrotas do Santa em Campina Grande. Perdeu já um jogo, me lembro da Copa do Nordeste 2013, 3-0 para o Campinense. Levou um 2-0 em 2019 do 13. Em 2014, eu acho, na Série C, perdeu de 2-1 para o 13. Acho que foi 2014. Não, 2014 na Série B, 2012 na Série C, perdeu de 2-1 para o 13. Então, assim, o histórico normalmente não é bom. E eu me lembro muito disso porque o Santa, em 2020, ele foi enfrentar o 13 e venceu por 1-0. Gol de Lourenço, que está agora no Ceará. Lourenço, que era atacante na época do Santa, fez o gol de cabeça. E o Santa tinha quebrado ali um tabu, salvo engano, de 20 anos. Era assim, era 19 anos, desde 2001, 2000, uns anos assim, que o Santa não vencia em Campina Grande. Então, por mais que tivesse boas lembranças, vencer em Campina Grande não é fácil. E o Santa, e até casando com o que o Tomás Veríssimo falou, tá num grupo muito complicado. Esse grupo que o Santa Cruz está, eu não avaliei a fundo ali os grupos que a gente tem do Sul-Sudeste, mas entre os grupos do Norte e Nordeste é o grupo da morte, sem dúvidas. Você tem um Souza, que foi campeão paraibano, você tem o 3, você tem o Santa, você tem o América de Natal, você tem o Ferroviário e mesmo Santa Cruz de Natal e Horizonte e Central, que eram vistos com as equipes mais fracas, o Horizonte empatou com o América, o Central ganhou do Ferroviário e o Santa Cruz de Natal ganhou do Souza. Então, assim, Isso. talvez seja um grupo que não tem nenhum time besta, sabe? Vai ter muita disputa aí e você conseguir 3 pontos em Campina Grande é uma ótima forma de começar, porque não é todo mundo que vai conseguir isso. Então, eu acho que o resultado foi muito importante e o Santa mostrou ainda deficiências, lacunas. A gente falou aqui de problemas que o 13 no futebol jogado ali foi até superior ao Santa, mas é muito importante essa vitória e é muito importante também ter sido efetivo, tá? O Santa teve uma descida, foi lá e conseguiu fazer o gol importante e dar confiança para o trabalho que está começando. E aí, já falando aqui do Campinho, né? É um Santa que mudou muito. Do time titular aqui, por exemplo, a gente tem Geovani, Pedro Favela e Eurico, que são jogadores que estavam fazendo hoje sua estreia oficial pelo Santa. Dá até para citar Thiago Galhardo, que fez hoje sua estreia como titular.
pelo Santa, então também é, querendo ou não, uma novidade, além de Felipe Alves. Tem Felipe Alves também que eu esqueci. Isso. Então, assim, são 5 jogadores que são novidades na equipe titular de Santa Cruz. É uma mudança grande. Então tem muita coisa acontecendo. Tem um técnico, Marcelo Cabo, que chegou agora, inclusive ainda está a foto aqui de Itamar, que a gente estava acostumado com o Itamar no comando, mas é importante também essa vitória para dar tranquilidade para o trabalho, sabe? É aquela história, você ganha, tem mais confiança, consegue acertar o que precisa ser acertado, é sempre melhor você acertar as coisas quando está ganhando. Não precisa você perder para começar a ver onde está o problema e acertar. Então o Santa tem que ter também esse discernimento, entender que tem coisa para ser ajustada, precisa evoluir, mas é importante demais ter conseguido esses 3 pontos aí para largar bem. Muito bem, né? Foram 3 pontos que lá na frente podem fazer diferença, tá? Um grupo que tende a ser muito equilibrado, né? Então, lá na frente, a definição pode ser justamente esse jogo que pode fazer a diferença, tanto positivamente para o Santa, como negativamente para o Santa Cruz, mas ainda faltam aí 13 rodadas para os dois times, então muita coisa ainda vai acontecer. Sobre o Campinho, Arthur Silva, quiser dar uma análise mais pinceladas, né, por cada setor, se você quiser ali, o que você conseguiu perceber de cada setor. Alguns comentários gerais aqui, do ponto de vista individual, Fábio, que vale trazer. Alguns eu até já fiz, né? Por exemplo, Felipe Alves, né? Destaque do Santa no jogo. Dá pra dizer que é o Ótima melhor em partida. campo, né? Não dá pra ver o jogo inteiro, mas dá pra colocar É, nele, destacar. Não isso. vamos dar nota, mas vamos O melhor em eleger o campo melhor tá em campo. justo. Tá justo. É, isso. Foi realmente o jogador mais decisivo aí do Santa. Então, uma boa atuação de Felipe Alves. Gostei também da atuação de Pedro Favela, por exemplo, mas é uma atuação que, se a gente fosse dar nota, teria que ter uma ponderação de que, por mais que ele tenha jogado bem, mas precisa tomar cuidado na questão de punições, né? Esqueci o nome aqui da questão Disciplinar. disciplinar, perfeito, essa era a palavra que eu estava procurando. De questão disciplinar, porque ele leva um cartão amarelo logo no primeiro lance e depois ele corre risco ali de acabar sendo expulso. Mas, assim, tecnicamente eu acho que é um cara que foi uma contratação interessante do Santa, que pode ajudar. Falando dos pontas e de João Pedro, eu achei uma partida bem sumidos, tá? João Pedro e Thiaguinho são jogadores que, inclusive, a torcida já vem numa cobrança grande que, coincidência ou não, após o Santa comprar os direitos deles, né, eles terem uma renovação de contrato aí, sendo agora jogadores que o direito econômico pertence ao Santa Cruz, não conseguiram mais desempenhar o mesmo futebol que vinham apresentando antes. É bem verdade que é um momento que o próprio Santa Cruz, como um todo, o elenco acaba caindo de rendimento, o Santa é, cai de produção, né, acaba eliminada no Pernambucano, mas são jogadores que vinham sendo destaques absolutos, eram os principais jogadores do Santa e realmente vem deixando a desejar. Tiaguinho hoje não conseguiu, principalmente no segundo tempo, a gente percebeu muito ele tentando as jogadas e não conseguindo dar sequência. No primeiro tempo ele bem sumido. João Pedro muito sumido também no jogo. Thiago Galhardo, já deu para ver ele hoje, um Thiago Galhardo fisicamente mais participativo no jogo, bem diferente do que a gente viu, por exemplo, da atuação dele contra o Sport, que era um cara que estava numa rotação completamente diferente. Mas assim, a bola chegou muito pouco. E às vezes que chegou, ele também não conseguiu dar uma sequência tão grande. Eu acho que o Santa eu percebo que Galhardo, por exemplo, está voltando muito. Como a bola não está chegando lá na frente, ele volta, até porque é um cara que começou como meia, né? Então já jogou muitas vezes como camisa 10, ele volta e tem muitas participações interessantes de Galhardo nesse sentido, de pegar a bola, abrir para os pontas. A gente viu no jogo contra o ABC, Galhardo deu uns 3 lançamentos, ou pelo menos 2 de cabeça, que eu lembro aqui, interessantes para os pontas. Então, enfim, ainda não é o Galhardo que o torcedor espera, não é o Galhardo que o Santa Cruz contratou, mas evoluiu um pouco, pelo menos fisicamente. Só um comentário geral aí sobre ele. E sobre os jogadores que saíram do banco, como eu falei, o Gabriel Galhardo eu gostei, tá? Da atuação dele. Eu estava até comentando aqui no off que quando ele foi contratado, gerou uma reclamação em parte da torcida de que, putz, estão contratando o cara só porque é irmão de Galhardo, porque virou notícia, né? Querendo ou não, o Santa contrata o Thiago Galhardo e depois contrata o irmão dele. E aí, pouco, eu mesmo fui um dos caras que entrou nessa onda de primeiro, pô, como é que contrata o cara por ser irmão dele. Depois eu fui buscar mais informações e era um cara que tinha se destacado no Brasiliense, tá? É, foi até seleção do Campeonato Candango e tal.
No Santa Cruz hoje fez a sua estreia, gostei da partida, então eu acho até que pode ser uma briga boa aí, tá, por posição. E Pedro Favela, Balotelli e Gabriel Galhardo para ver como serão os dois titulares. Tende a ser uma disputa interessante. O William Júnior também foi um cara que deu um pouco mais de dinâmica, então João Pedro aí, se não acordar, pode acabar perdendo essa vaga. Já tem alguns torcedores até que queriam que isso tivesse acontecido. E Israel, não tem como não destacar, é um cara que, assim, é um cara que você tem que ter no elenco, sabe? Você não pode abrir mão de ter um cara como esse no elenco, porque joga em várias posições e não é só o jogar do tipo quebrar o galho. Ajuda sendo extremamente útil, né? Hoje fez um gol parecendo um centroavante ali. É um cara que é lateral direito, mas já jogou de volante, já jogou de ponta várias vezes. Na verdade, ele jogou muito mais de ponta do que lateral direito no Santa e Que é um ajudando. legado de Foi Itamar, titular né, em clássico Arthur? pernambucano. Essa Exato. questão do Israel, né? Jogar de ponta. Exatamente. Ele, inclusive, na entrevista depois na rádio, ele até fala, né, que Cabo está fazendo um bom trabalho em pouco tempo, tal, mas que era um bom trabalho também que tinha com o Itamar, sabe? Ele até destaca isso porque ele é um jogador também que tinha uma relação boa ali com o Itamar, parecia ser um jogador de confiança dele, né? E é um cara muito importante, tá? Que se não vai ser titular, mas é um jogador muito relevante para você ter no elenco, para cobrir uma necessidade e para agregar mesmo como agregou hoje. Então, vale esse destaque aí para ele. E eu queria também só fazer um destaque que Rodrigues não fez uma boa partida hoje, tá? A avaliação dele provavelmente se a gente tivesse feito aqui não seria positiva. Mas ele é um cara que a torcida pega muito no pé de que não acerta nenhum cruzamento e tal. Hoje, um cruzamento dele definiu a vitória. Tá? Então, o cruzamento ali para Israel foi um cruzamento dele, uma boa bola ali para Israel cabecear. Então, queria deixar só esse destaque aí também. Muito bem, então passado a régua aí no Santa, né? O Santa Cruz que estreou com vitória na Série D, 1-0 na equipe do 13 e vai voltar a campo no domingo, tá? 3 da tarde contra o Horizonte, time lá do Ceará, né? Primeiro jogo em casa, certamente com a Arruda lotado, né, Arthur Silva? Teremos aí um grande público no próximo final de semana. Bom, valeu, Ainda Arthur. mais depois desse resultado, né? Isso. Hoje, Deixa inclusive, Arthur até aí, deixa Arthur aí. Cara da sorte com vitória. isso. Olha aí, Deixa ele aqui, deixa ele aqui. o crossover aí Veja, veja, dos analistas eu do costumo Vitória. dar sorte pro Vitória, é um fato. Mas eu preciso ser justo que essa recuperação do Vitória não teve tanta minha ajuda, né? Não participei É dos outros verdade. programas. Mas eu estava saindo de casa hoje, aí peguei o celular para ver ali como é que estava o jogo, né, no aplicativo. Na hora que eu abri o aplicativo, foi o empate do Vitória. Tá Então, vendo? Ah, tô, esse tô é o pé quente ponto, ainda, rapaz. viu? Tô pé quente Eu ainda. sabia. Eu sabia que tinha algo a ver com o Arthur. Eu tinha certeza disso. Mas você viu o jogo, não viu, né? Não, não vi não, não consegui ver não. Ficou tentando descobrir como é que foi o jogo do Santa Cruz, né? Porque eu É, nunca vi. exatamente. Tive que falar com outras pessoas, entender um pouco ali o que É, aconteceu. Pegar todos os melhores momentos sacanagem. disponíveis, né? Sacanagem de Edinaldo, viu? Sacanagem de Edinaldo, sério mesmo. Não botar a Realmente transmissão Absurdo, né? desse. Da, Não existe. a É, a Série gente falou D sobre tão isso aqui no começo. um absurdo, velho. Espero que eles revejam isso até o final da competição, até o final, pelo menos, da primeira fase, porque o que tem de. Esse grupo aí tem uma porrada de SAF, né? Tem América de Natal é SAF, Santa Cruz é SAF, o Ferroviário é SAF. É uma porrada de SAF na Série D, assim, você tem que ter algum tipo de retorno de mídia, não adianta. isso. Não é nem a questão dos Total. valores dos direitos, né? Mas exibir as marcas, né, dos clubes, assim, exibir os É isso, patrocinadores. é É. isso. É isso, exatamente. Tem Não é um você. impacto indireto ali, né? É um contrassenso, velho, porque assim, um clube desse porte que não tem direito de transmissão, né? Não tem cota de televisão, ele tem que viver de quê? De patrocínio. Só que ele vai exibir o patrocínio como, irmão? Se não tem transmissão. Então tem que ter uma transmissão para você poder exibir seu patrocinador. Quer dizer, o que na verdade esse sistema vai fazer é que os clubes da Série D morram de inanição, velho. Porque não pode exibir patrocinador e não pode ter cota de televisão, vai ver do quê? De renda de público, de estádio, vai voltar lá para os anos 70 que o futebol girava em torno disso? Não tem como. Então, assim,
É Sem um erro falar, muito né, grave, que cara. assim, jogos nas escuras facilitam manipulação de resultado, né? E o jogador de série D, ele é Pois é. mais propício a aceitar, enfim, ou coisas do tipo. Então, até Bom pro ponto. jogo legal, né, assim, pra integridade do campeonato, a transmissão é importante por isso, né? Exatamente. Se eu não confiasse tanto na CBF, eu diria que até por isso, sabia? Que é por conta disso. Mas como eu confio muito na CBF, eu sei que a CBF jamais faria isso, jamais deixaria o jogo às cegas para favorecer manipulação. Porque eu confio muito na CBF. E, gente, pelo amor de Deus, isso é ironia, tá? Hoje em dia o pessoal tem dificuldade de entender ironia, então eu tô sendo irônico. É bom explicar mesmo. Porque a galera, às vezes, dorme no ponto. Bom, Arthur Silva, é isso, né? Boa. Passada a régua aí no Vamos Santa, bom lá. público, né? Só pra finalizar, um ótimo público lá no Amigão. A gente Sim, teve 4.000 pagantes. Eu acho que próximo de 2.000 era do Santa, viu? Pelas foi. imagens, um público quase dividiu, basicamente ali o Amigão com a torcida do 13. Então, realmente, a torcida do Santa faz a diferença. Valeu, bom descanso, ótima semana, Arthur.